Um período como esse, 2017, século XXI, a gente voltar para a era medieval. Nossa, e ontem aqui no Rio de Janeiro foram fatos absurdamente lamentáveis, né? Os 2 jogos no Rio de Janeiro, os 2 com problema, com segurança, com desordem, com bagunça, com um cidadão morto, pessoas machucadas, um absurdo total o que a gente viveu nesse final de semana. Sem contar que no sábado, no jogo do Internacional, eles quebraram tudo de novo. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso também, sobre a confusão lá no Beira-Rio. Mas antes de falar sobre o tumulto, né, e as consequências gravíssimas que o Vasco deve colher aí pela frente, vamos falar de bola, vamos falar do jogo. Porque o Flamengo conseguiu um resultado importantíssimo dentro da casa do seu maior rival, venceu por 1-0 e olha que atuação, hein, Paulo Lima, do Everton Ribeiro, hein? Os 2 Everton, né? Os 2 jogaram muito bem, né? O outro lá pelo lado esquerdo, autor do gol. O Flamengo sobrou no jogo. Queira ou não queira, o Flamengo sobrou. Teve jogo no segundo tempo, primeiro tempo. Amarrado, feio, mas muito tenso, né, Pascoal? Um jogo muito tenso por tudo e aquilo que envolve um clássico como o Vasco da Gama e Flamengo, principalmente se tratando de São Januário, momento adverso dentro do clube, né? Questão política, enfim, tudo aquilo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o Flamengo na bola foi muito mais eficiente, né? Com o Everton Ribeiro jogando com qualidade, o Everton pelo lado esquerdo, né? O próprio Paulo Guerreiro sendo caçado em campo, que apanhou o peruano nesse jogo, foi impressionante. E o Flamengo teve a oportunidade, depois de fazer o primeiro gol, de fazer 2, 3 e seguir com uma goleada histórica dentro de São Januário. Até usou demais de salto alto o Flamengo depois do primeiro gol. Podia ter feito muito mais, mas é triste, lamentável, já que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? Mas na bola, a supremacia do Flamengo ficou evidente. Ficou muita superioridade mesmo nesse segundo tempo, Pascoal? No segundo tempo, o Flamengo criou mais, foi mais efetivo, o Flamengo teve mais criatividade no meio-campo, Diego fez uma boa partida, enfim, o time do Flamengo teve ótimas soluções, poderia ter feito 2, 3 gols, é só você contar quantas oportunidades o time do Flamengo teve. Perdeu gols incríveis cara a cara, teve uma que o Damião dá uma parada na bola por Everton Ribeiro. Dá de calcanhar, a perna direita dele mete no gol, exatamente. Daí é o gol do Flamengo, o pequenininho Everton no meio do gigante. Que jogada do Everton, hein? Everton Ribeiro. Mas o come que ele dá no lateral, ó. Dá uma olhada no come que ele dá no lateral. O cruzamento, assistência. Preciso. Impressionante. Aliás, 3 jogos no Brasileirão, 3 assistências. Diretas para gol. Tudo bem, lá contra o Bahia, mas pareceu um chute torto. Mas caiu no pé do Berrio e o Berrio fez o gol. Lógico. Mas o Everton Ribeiro, nesse quesito aí, garçom, tá com 100% de aproveitamento. Essa é a bola que o Damião perde. Essa é a bola, olha lá. Muita firula, né? A deixadinha, né? Você queria que ele emendasse? Lógico, né? O homem de área tem que virar o corpo ali e meter essa patada nela. Paulo Lima, o Flamengo assumiu a vice-liderança superando o Grêmio. Hoje, o Flamengo, na bola, na técnica, é aquela maior ameaça à liderança do Corinthians? Não, o Corinthians está imbatível nessa história, né? Eu dei uma secada no Corinthians contra a Ponte para dar uma equilibrada no campeonato, para dar um brilho. Ressaltei que o Corinthians era amplo favorito também, mas está difícil de vencer o todo-poderoso Timão jogando onde quer que seja, né? O Corinthians tem 2 empates apenas na competição, é líder isolado. O Flamengo cresce. Eu ressaltei aqui com a chegada do Everton Ribeiro, depois da participação dele, que hoje no futebol brasileiro, só o Flamengo tem essa qualidade de ter 2 homens de tanta qualidade no meio campo para frente, como o Everton e como o Diego. Esses 2 aí, entrando num esquema de muita personalidade de jogo, força técnica e força ofensiva, o Flamengo tem força para assim como eu acho que o Cruzeiro também vai ter qualidade, o Grêmio passa um momento de estabilidade, mas é de chegada. O difícil é tirar o cara lá de cima do topo, né? Tá difícil de dar um tombo no Corinthians, né? Tá muito difícil. O Flamengo tem força, o Flamengo acho que vai brigar, vai chegar. E o que marcou realmente esse clássico foi a confusão depois da partida com a torcida do Vasco da Gama. Veja na reportagem do Juliano Lima as cenas que foram absurdamente lamentáveis. Cenas lamentáveis. O clássico dos milhões e uma triste imagem fora do futebol. Vasco e Flamengo, mais de 19 mil torcedores. E no final do jogo, uma arquibancada como praça de guerra. Invasão na cabine de imprensa, policiamento com dificuldades para conter o público, tiros de bala de borracha. Os torcedores do Flamengo por mais de 2 horas aguardando para deixar o estádio. Tentativa de agressão e invasão na cabine de imprensa. Os jogadores do Flamengo demoraram para deixar o gramado por medida de segurança. O cordão de isolamento da Polícia Militar foi feito. Eles tiveram que descer correndo o túnel de acesso para o vestiário.
entre objetos jogados do gramado, como copos e até cadeiras. Depois das cenas lamentáveis, o presidente Eurico Miranda concedeu uma entrevista coletiva no gabinete. Eu cheguei, inclusive, a sugerir que nós fizéssemos o jogo com torcida única. A PM não quis atender esse pedido. Eurico reforçou o pedido de desculpas e deixou claro que São Januário vai continuar recebendo partidas no estádio. Lembrando que tem mais um clássico por aqui, contra o Botafogo. Eurico deixou claro também o que aconteceu foi premeditado. Eu tenho certeza que é algo que já estava preparado. Isso era algo que vinha sendo feito para que nós tivéssemos, da primeira derrota que nós tivéssemos aqui em São Januário, já houve uma tentativa no jogo do Corinthians. E da primeira derrota que nós tivéssemos aqui em São Januário, isso viesse a acontecer. Na cabine, torcedores invadiram e tentaram agredir companheiros de imprensa. Equipes da Band, Esporte Interativo, Lance e Fox Sports. Se é isso que eu não sei se são nessas cabines. Eu presenciei que estavam, o pessoal das cabines é que estava botando os torcedores para dentro. Você sabe também que isso independe da minha vontade. Quando eu peço desculpa geral. Desculpa geral. Eu não sei pontualmente de casos que aconteceram aqui ou ali. É evidente, isso daí é lamentável. Isso você não qualifique essas pessoas como torcedores. Essas pessoas são vândalos, bandidos. Resta saber se o clube será punido ou não. Nem estou preocupado com as consequências desse que aconteceu aqui, mas uma coisa tem que ficar muito clara: isso é um estádio absolutamente seguro, com todas as condições para se realizar uma partida de futebol. E o procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Felipe Bevilacqua, ele falou ontem ao Fox Sports sobre providências que irá tomar depois desses episódios aí em São Januário. A pena do STJD, existe um artigo específico para a violência dentro do estádio, que é o artigo 213 do CBJD. Ele prevê uma pena de até 10 perdas de mando de campo e uma multa de até R$100 mil. Isso não impede, dependendo do que ocorreu no estádio, eu não tenho conhecimento por completo de tudo que aconteceu, se esse artigo ele pode ser infringido mais de uma vez. Então a Procuradoria ela pode sim denunciar o clube por atos repetidos de um mesmo artigo. Então essa punição na pena máxima ela pode chegar a 20, 30 mandos de campo. Nós vamos avaliar para saber se realmente essas bombas foram atiradas da torcida, houve uma falha grave de segurança e o CBJD ele prevê que o clube seja punido por conta desses atos de violência da torcida. Porque a Justiça Desportiva e o CBJD, como é um regulamento que vem da FIFA, uma cópia do regulamento disciplinar da FIFA, da UEFA, ele tem nos atos de violência de um caráter pedagógico de punir a torcida por conta de atos que possam prejudicar o clube. Punir o clube por atos da torcida que possam prejudicar o clube. Então, a verdade é que a intenção da Justiça Desportiva é dar um caráter educativo, um caráter pedagógico a esse torcedor, demonstrando que se ele repetir, se ele reiterar esse ato, o clube vai ser punido e ele vai ser prejudicado, ele e a torcida como um todo. Só que o nível de violência que nós chegamos, o nível de agressividade, com mortes, com agressões de extrema violência, invasões de campo, eles são muito além, eles vão muito além da competência dos limites da Justiça Desportiva, ou pelo qual a Justiça Desportiva se propõe a defender. A Justiça Desportiva ela tem um caráter disciplinar. A gente não pode confundir uma pessoa que um assassinato e achar que a Justiça Desportiva tem condições e competências ou capacidade de fiscalização numa situação dessas. Não, nesse caso do cidadão que foi morto do lado de fora, no confronto com a polícia, cabe à Justiça resolver. O STJD tem que resolver no âmbito desportivo, os acontecimentos na praça esportiva.
do lado de fora, cabe à Justiça determinar o que vai acontecer. Ministério Público, né? O Ministério Público, inclusive, que também vai pedir a interdição do estádio de São Januário. Aliás, a informação vai pedir preventivamente, antes mesmo do STJD anunciar qualquer punição, marcar dia de julgamento, o Ministério Público já deve encaminhar, protocolar no início dessa semana a interdição preventiva. Bombas de fabricação caseira com os torcedores do Vasco da Gama sendo atiradas contra a polícia e contra jogadores e a equipe de arbitragem, jogadores do Flamengo e equipe de arbitragem. Os acontecimentos do lado externo do gramado e do lado interno do gramado, dentro de campo e fora de campo. O relatório do árbitro que diz tudo o que aconteceu porque ele estava dentro do campo e ele fez um relatório bem detalhado daquilo que ele viu. O presidente do Vasco da Gama, Paulo Lima, Eurico Miranda, pede desculpas pelo acontecido. É a terceira vez e a coisa veio se agravando. Daquele confronto dos seguranças com torcedores, depois de torcedores contra a polícia, para o fato acontecido ontem, são cenas absurdamente, no sábado, melhor dizendo, são cenas absurdamente lamentáveis. Eu acho que tem que chegar uma hora. E outra coisa, na minha visão, a partir do momento que uma pessoa sai ferida do estádio, a partir do momento que há uma pessoa morta, o futebol não vale a pena. E o detalhe importante, Pascoal, pelo menos é uma ótica que eu tenho sempre quando eu falo de São Januário, né? E ressalto sempre aqui, reforço, é um dos estádios mais aconchegantes para se ver futebol. Você está ao lado do campo, você está perto do jogador, a coluna social ali, a parte de estrutura do Vasco. Não estou aqui querendo fazer advogado do diabo, muito pelo contrário. Mas não dá para você ser pautado no estádio São Januário pela atitude de pessoas que levam um comportamento marginal, um comportamento anárquico para dentro do campo. Isso tudo, desculpa o presidente Eurico Miranda, a questão política e social que vive o clube, também passa por ele, não é novidade, né? Não é novidade. O Eurico também tem um pouquinho de pimenta nessa história, ele acelera o tempero quando fala de política, não é novidade. Isso a gente vê as últimas recentes publicações aí de candidatos da oposição que estão sendo mostrados na mídia, e o Eurico tem sempre para dar uma alfinetada um no outro. Mas não pode o futebol brasileiro, e principalmente o estádio de São Januário, a colina histórica de São Januário, ser punida com essa veemência. O campo de jogo, ele ótimo que seja punido, que o Vasco pague essa punição, que o Vasco seja punido com excelência nesse momento. E que São Januário permaneça ad eterno como um estádio que tem história, um estádio que tem exatamente aquilo que o torcedor gosta, de ver bons jogos, respeito de torcida. E por sorte ontem não tivemos o confronto direto com a torcida do Flamengo. Por sorte ontem o policiamento adequado, reforçado, isolou e mesmo com a provocação da torcida do Vasco, teve mantida a ordem naquele espaço. Imagina você se tivesse o confronto com o grupo de torcedores do Flamengo, com aquela selvageria que vimos ontem, uma praça de guerra, um momento, olha, que momento triste para a brilhante história de São Januário. Tem que ser punido, tem que ser fechado, o torcedor tem que pagar, não tem que ver seu time, sem dúvida nenhuma, mas não dá para manchar e sujar a história de campo de São Januário. A brilhante colina histórica do Vasco tem que ser mantida integralmente como estádio íntegro. A história toda do complexo São Januário não pode ser manchada. Jogar a conta de São Januário só, a fragilidade, a chegada, o contorno, saída, chegada, não passa. O que passa é pela atitude de selvagem, marginal. Os caras vão para dentro do estádio com bomba caseira, premeditados, como disse o Eurico, premeditados. E aí o Vasco está se pautando de que a Polícia Militar não fez uma fiscalização correta. Como? Dá para jogar pelo muro. São Januário, quem conhece, dá para jogar pelo muro. Qualquer lugar de São Januário se joga pelo muro, qualquer coisa que se queira. O próprio Major, tem como. Que estava ontem no comando, né, da operação no estádio de São Januário, ele chegou a admitir, sim, que é complicado você fazer uma revista. É um pente fino, exatamente. Então tem que fazer como se faz em Copa do Mundo, a 1 quilômetro de distância, você vai fazendo um corredor. Aí não é possível. Porque o fluxo, né, o fluxo de pessoas que passa ali, o fluxo que passa ali momentos antes da partida, é muito complicado você parar um cidadão, olha, tira o tênis, tira... Lógico. Como se faz geralmente nos aeroportos, né? Mas no estádio de futebol, realmente, a gente sabe que é muito complicado esse tipo de procedimento numa revista, né? Mas a gente já percebeu aí, né? Quem acompanhou ontem a entrevista do Eurico Miranda e mostramos ao vivo no Rodada Fox, já dá para fazer uma leitura da linha de defesa que o Departamento Jurídico do Vasco vai se apoiar, né? Vai tentar dividir a culpa com a Polícia Militar. Isso daí, para mim, ficou bem claro. Lógico.
né? Agora é aguardar. Vamos aguardar. Ainda hoje no Bom Dia Fox a gente vai atualizar informações, né, sobre tudo que aconteceu ontem em São Januário. Infelizmente, né, tivemos uma fatalidade de um torcedor morto já na rua, né, ali nas proximidades do estádio, um confronto de torcedores com a polícia militar, não. Menos mal. Foi na rua. E esse torcedor, infelizmente, veio a falecer. O Ricardo Lai já está aí atrás da informação, atrás de informações, e a qualquer momento ele pinta aqui no Bom Dia Fox, dando uma atualizada, né? Claro que o torcedor do Vasco, naturalmente, aquele torcedor de bem, né? Ele está apreensivo, né? É bem possível que o Vasco não jogue mais no Campeonato Brasileiro desse ano em São Januário. Se forem 9 partidas, como estão dizendo, Paulo, ele só jogará mais 2. Exatamente. Mais 2 vezes em São Januário. Tirando as 9, são 11 partidas que o Vasco ainda tem em casa. E a punição vai ser longa, o Pascoal. Se você tirar 9, o Vasco só teria 2 partidas em casa. Qual é o grande trunfo do Vasco nesse campeonato? 15 pontos conquistados em casa e 1 ponto conquistado fora no empate contra o Coritiba. 2 derrotas do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro em casa. Uma 1-0 para o Flamengo, vice-líder do campeonato. E a outra, por goleada para o Corinthians, mas é o Corinthians. O líder do campeonato sobrando. Então, gente, não justifica, não tem motivo para isso. Não justifica. Não tem motivo para isso acontecer. Não há motivo. Não tem como. Não sei por que isso está acontecendo no Vasco da Gama. Aí entra novamente aquela situação. Nós precisamos de uma investigação muito mais apurada por parte da polícia, porque a violência, ela é descabida. Ela não cabe nesse instante. O Vasco é o 6º colocado no Campeonato Brasileiro. O Vasco não está... Se fosse o São Paulo, então, o que ia acontecer? Na penúltima colocação do campeonato, o Vasco perdeu 2 jogos em casa. A medida é completamente desproporcional. O que os torcedores estão fazendo, e aí o Paulo tem razão, não são todos. Não são todos. Me parece que são facilmente identificados. As imagens estão aí. Se a polícia quiser aproveitar, ótimo. Eles podem se aproveitar das imagens de todos os canais de televisão para punir essas pessoas. Está muito claro quem é que fez isso, porque isso acontece. Depende da polícia chegar a um ponto e estabelecer uma norma, porque não é possível que isso aconteça no estádio. Concordo com o estádio de São Januário. Ninguém vai apagar a história de São Januário, dos discursos políticos, da beleza, da forma que São Januário foi construído, com as pessoas doando dinheiro e doando suor para construir o estádio de São Januário. Esses caras que vão fazer isso, eles nem sabem que São Januário foi construído dessa forma. Eles não sabem que políticos importantes da história do país fizeram os principais discursos no estádio de São Januário. Eles não sabem da história de São, muito menos da história do Rio de Janeiro, da história do país. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, eles não conhecem o que é São Januário, o que isso representa para o Brasil. Por isso que São Januário tem que ser preservado do jeito que está, não pode ter transformação, não pode ser modificado, porque ali é histórico. A colina é histórica e isso precisa ser preservado. Esses caras que fizeram isso nem sabem o que é Vasco da Gama, não sabem o que é a história de São Januário. Às vezes eu penso que esses caras nem pro Vasco torcem. Pode ser. E a gente está vendo números aí, do confronto Vasco e Flamengo, vencido pelo Flamengo, e olha só. Posse de bola, a gente teve praticamente meio a meio ali, nesse 55-45. Finalizações, Vasco até finalizou mais que o Flamengo, uma finalização a mais. E aí o que chama a atenção, que apesar de todo esse clima hostil, dentro de campo, apenas 5 cartões amarelos, nenhuma expulsão, né? Pelo menos na bola ali. O Daronco contemporizou em algumas situações. Aquela entrada do Luiz Fabiano, depois do cartão amarelo. Uma outra entrada do meio de campo que poderia causar... O Guerreiro foi muito caçado no campo também. Muito caçado. Então, teve bastante coisa. Agora, aí louva-se a atitude do árbitro, né? O árbitro também tem que entender o que está acontecendo, para ele não se prejudicar e não prejudicar o espetáculo. O que ele fez? Deixa eu tocar a minha bolinha aqui, e ele apitou com tranquilidade. No lance reclamado pelo Vasco, do gol feito pelo Pikachu, o que aconteceu? Teve a falta... Lá do outro lado. Teve a falta lá no começo, na origem da jogada, no zagueiro do Flamengo. O árbitro parou o jogo, apitou para lá e ficou apontando para cá. A jogada virou para cá, o Pikachu fez o gol, mas o lance estava parado. Ele teve tranquilidade. O Pascoal, a torcida, a diretoria, e até a Dandini vai falar daqui a pouco sobre isso também, tem um toque de mão do Everton Ribeiro dentro da grande área. E que, na minha observação,
bem... Você achou pênalti? É bem possível. Do jeito que a arbitragem está marcando qualquer toque de mão, eu também marcaria. Mas a Nadine vem daqui a pouco falar sobre isso. Mas independentemente da não marcação ou da possível marcação se acontecesse, apesar dos números, os números às vezes são mentirosos, né? Porque posse de bola, conclusão a gol, mas as principais oportunidades de gol, os goleiros que trabalharam muito mais, que tiveram muito mais fazer dentro de campo, o Flamengo foi muito superior. Muito bem, e a gente passa agora então para o líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, hein? O Corinthians recebeu a Ponte Preta no reencontro do Emerson Sheik com o Bando de Loucos e deu Corinthians de novo festa na Arena em Itaquera. Confere aí. Era noite de lembrar os 5 anos da Libertadores e de reverenciar. Só que não. Não, Sheik. É ídolo. Mas hoje o Balbuena vai acabar com você, Sheik. Acabar com você, Sheik. Jogar contra o Corinthians, ele se motiva, jogar contra equipes grandes. É um amigo que eu tenho, que eu respeito.